Oi, Rizek, obrigado. Um abraço para você, para o Pet, para o Luiz, para o Júnior, para todo mundo que acompanha o Seleção Sport TV. No campo, Rizek, começa a era Vanderlei Luxemburgo no Vasco daqui a pouquinho, por volta de 4 horas da tarde, aqui no CT do Almirante, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas o Luxemburgo, que domingo assistiu a derrota do Vasco para o Santos por 3-0 em São Paulo, ontem trabalhou pesado, foi a São Januário e teve uma longa reunião de mais de 5 horas de duração com todo o departamento de futebol do Vasco. O que o Vanderlei queria com essa reunião? Obviamente, se apresentar e entender tudo o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Conversou com todos os profissionais do departamento de futebol, começou à tarde, foi até à noite batendo esse papo com o pessoal para fazer um raio-x desse elenco do Vasco da Gama, que hoje vive uma situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, é o lanterna da competição, tem só 1 ponto ganho, o Vasco tem a pior defesa, sofreu 10 gols. É um início muito ruim, dá para a gente ter uma ideia, porque é um desempenho pior do que em relação aos anos em que o Vasco da Gama foi rebaixado, 2008, 2013 e 2015. Portanto, o Vanderlei quer saber sobre tudo o que está acontecendo. Ontem os jogadores do Vasco tiveram o dia de folga e já dá para ver que alguns estão se aproximando aqui do campo, mas a atividade vai começar um pouco mais tarde. O Vasco hoje conta com 42 jogadores e o Vanderlei quer saber como está o nível desse elenco, tecnicamente e fisicamente, para aí sim partir para uma conversa com a direção do Vasco sobre a contratação de reforços. Alguns desses 42 jogadores estavam inclusive treinando separado do grupo principal quando o Alberto Valentim era o técnico da equipe. O Vasco da Gama vai voltar a jogar no próximo domingo contra o Avaí em São Januário, e ainda não deve contar com o goleiro Fernando Miguel e também com a sua dupla de zaga titular, o Werley e o Leandro Castan. Os três têm problemas musculares. Vasco também não vai ter o lateral esquerdo Danilo Barcelos, que foi expulso na partida contra o Santos. Ou seja, o Luxemburgo já chega aí tentando colocar o seu estilo, mas obrigado a fazer mudanças e sem poder contar com alguns dos principais jogadores do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco só está disputando o Campeonato Brasileiro e até a parada para a Copa América, o time vai disputar outras 5 partidas, incluindo essa, claro, do Avaí, que vai ser em casa. Depois pega o Fortaleza no Castelão, tem o clássico com o Botafogo no Newton Santos e depois enfrenta Internacional e Ceará em São Januário, 2 jogos em casa. Portanto, começa a era Vanderlei Luxemburgo com muito trabalho. O Globoesporte.com, o repórter Felipe Schmidt, que é o setorista de Vasco do nosso site, conversou com algumas pessoas que participaram dessa reunião de ontem com o Vanderlei Luxemburgo. E, no geral, as pessoas saíram muito bem impressionadas desse encontro, muito motivadas, e tem até uma frase que o Felipe Schmidt publicou no Globoesporte.com que diz o seguinte, de uma pessoa que não se identificou, obviamente, mas ela diz o seguinte: saímos com a impressão de que há uma luz no fim do túnel. A gente conhece o perfil do Vanderlei Luxemburgo e ele realmente causa esse impacto sempre que chega, né? Ele causa essa boa impressão, ele está muito motivado com esse novo desafio, quer voltar aos grandes dias e quer trazer o Vasco também aos grandes dias, Rizek. Ô, Richard, na minha observação,